10h04. Muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre assim, na sequência do Jornal da Manhã. Continuamos juntos aqui no canal Jovem Pan News, em toda a rede Jovem Pan News, trazendo para você as principais informações. Hoje, terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. As buscas por desaparecidos e vítimas da tragédia em Brumadinho entram no 12º dia. O último balanço divulgado pelas autoridades indica que o número de mortes é de 134. Segundo os bombeiros, 15 máquinas anfíbias e escavadeiras trabalham na tentativa de resgate das vítimas. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Membros da articulação política do governo já começam a contar votos para aprovação da reforma da Previdência. Levi Guimarães. Na Câmara, por onde a proposta passa primeiro, é preciso do apoio de 308 dos 513 deputados. E o presidente da Casa, Rodrigo Maia, já disse que o Planalto ainda não tem os votos. 12 governadores recebem a minuta do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Informações com Luciana Verdolim. A avaliação entre os governadores é que o pacote é muito positivo, uma vez que fortalece o combate ao crime organizado. Ministros do Supremo Tribunal Federal encaminham denúncias contra Michel Temer para a primeira instância do Judiciário. Marcela Lorenzetto. Com o fim do cargo, o ex-presidente perdeu o foro privilegiado e as ações podem ser analisadas na Justiça Comum. Servidores públicos municipais decidem estender a greve contra a reforma da Previdência de São Paulo. Natasha Mazaro. A paralisação se estende até pelo menos quinta-feira, quando haverá uma nova assembleia com os servidores. Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo vai cancelar multas do rodízio de veículos aplicadas na segunda-feira. Fernando Martins. Medida foi pontual e não significa que haverá suspensão da restrição de veículos na capital. Países do Grupo de Lima fazem apelo a militares da Venezuela. Afonso Marangoni. Em comunicado, eles pedem que a Força Armada Nacional da Venezuela manifeste lealdade ao presidente interino Juan Guaidó. São destaques desta terça-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Agora são 10h06 em Brasília. Senadores criticam o tweet em que Renan Calheiros ataca jornalista. Repórter Levi Guimarães. Membros da articulação política e da equipe econômica do governo já começaram a contagem de votos para tentar aprovar a reforma da Previdência. Na Câmara, por onde a proposta passa primeiro, é preciso do apoio de 308 dos 513 deputados. E o presidente da Casa, Rodrigo Maia, já disse que o Planalto ainda não tem os votos. Já no Senado, o governo precisa de 49 dos 81 senadores. Nesta segunda, o secretário de Previdência, Rogério Marinho, indicou que as conversas já começaram não só com parlamentares, mas também com os governadores, para moldar o texto da reforma. E agora com o Congresso Nacional recém-eleito, inclusive com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado da República, para tratarmos de que forma o texto será consolidado e em que momento ele será enviado para o Congresso Nacional. Questionado sobre as chances de aprovação no Senado, o ministro Onyx Lorenzoni mostrou otimismo. Na visão dele, a votação expressiva dos candidatos anti-Renan Calheiros na eleição do Senado é um indício positivo. Se somar todos esses votos, são votos mais do que suficientes para poder alterar a Constituição, e a proposta que o governo traz é uma proposta para o bem de todos os brasileiros. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estas pessoas que estavam dispostas a honrar e ouvir o voto das ruas, com certeza absoluta, elas estarão também perfiladas ao lado da modificação que nos dá a garantia de presente e, o que é mais importante, certeza de que todos nós, nossos filhos e nossos netos, têm futuro numa grande nação. O deputado Alessandro Molon, do PSB, admitiu que há quase um consenso na Câmara sobre a necessidade da reforma. Mas, para ele, não é qualquer proposta que passa pelo plenário. Eu não tenho dúvida de que há aqui um grande número de parlamentares que entendem a importância de discutir reformas para o Brasil.
mas certamente a margem que o governo tem para impor a reforma que o presidente da República quer é muito pequena. Os parlamentares aceitam discutir o tema da Previdência, mas não aceitam, por exemplo, que ela sirva para praticar injustiça, sobretudo contra os trabalhadores mais sofridos e que carregam esse país nas costas. Nesta segunda, foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo o que seria uma minuta da reforma da Previdência. A proposta prevê o mínimo de 40 anos de contribuição para receber o valor integral da aposentadoria. Segundo o secretário de Previdência, Rogério Marinho, essa é apenas uma das propostas em estudo pelo governo. De Brasília, Levi Guimarães. E o ministro Sérgio Moro apresenta o projeto anticorrupção e antiviolência. Daniel Lian. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou o projeto Anticorrupção e Antiviolência com alterações em 14 leis. A proposta prevê modificações no Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos, criminaliza a Caixa 2, estabelece prisão na segunda instância e reduz ou isenta de pena policiais que matam em serviço. Ao falar sobre este último tema, um dos mais polêmicos, ele foi categórico ao dizer que não existe licença para matar. A proposta fala por si. O que a proposta faz é, vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. O texto prevê execuções imediatas para a segunda instância, crime de extrema gravidade quando julgado no tribunal do júri e regime fechado direto para peculato, corrupção passiva e ativa, delitos com armas de fogo e condenado reincidente. Moro pretende endurecer a legislação porque entende que organizações criminosas, corrupção e crimes violentos estão interligados e devem ser tratados da mesma forma. A questão do projeto é muito clara, endurece em relação à criminalidade mais grave e não endurece em geral. Agora, um pequeno traficante que é membro de organização criminosa já não parece ser um pequeno traficante, já parece ser algo diferente. Tá? Então, assim, o recado da nova legislação que está sendo propondo é claro, se integrar a organização criminosa não progride de regime, certo? Também tem essa expectativa, não é de endurecimento, mas é um efeito dissuasório para que essas pessoas integrem organizações criminosas. Então, o objetivo pretendido é esse. Crimes hediondos somente terão progressão após o cumprimento de 3/5 da pena. Já o Caixa 2, que o ministro classifica como trapaça eleitoral, será criminalizado. Arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral dará cadeia. A proposta não revoga o tipo atual que prevê a conduta do Caixa 2, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, que trata como se fosse uma falsidade ideológica. Então, na verdade, ele introduz um novo artigo sem revogar o anterior. Então, quem cometeu o Caixa 2 no passado continua enquadrado no artigo 350 e não nessa proposta. Evidentemente, a proposta, por proibição constitucional, se aprovada, não retroage. O plano aponta que uma pessoa condenada a mais de 6 anos de prisão poderá ter bens confiscados e, no caso de obras de arte, poderão ser destinadas a museus. A legítima defesa também entrou no foco da legislação. São situações muito fáceis de serem explicadas. Alguém que, eventualmente, tem que se defender numa situação de legítima defesa, por um momento de tensão, acaba cometendo algum excesso. Isso dá ao juiz a possibilidade de reduzir a pena ou deixar de aplicá-la. Ele vai avaliar a situação concreta. Veja, isso já acontece na prática. Só que o que os juízes em geral fazem é não reconhecer o excesso, porque a legislação não dá alternativa. Então é melhor a legislação ter uma solução para essas questões, que seja legal, o juiz vai resolver. A questão, quem vai decidir? Quem vai decidir é o juiz. Né? Os juízes trabalham sempre com conceitos jurídicos indeterminados. E nós não podemos
prescindir de todo da aplicação subjetiva da lei. É subjetiva, sim, mas tem os parâmetros. E o juiz vai avaliar a situação concreta. O ministro da Justiça já conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o projeto e se colocou à disposição do Congresso para tirar dúvidas. Sérgio Moro tem expectativa ainda de que o projeto seja analisado e aprovado rapidamente. A deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, avalia que o projeto de lei de Sérgio Moro é um divisor de águas. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça apresentou medidas anticorrupção e antiviolência com alterações em 14 leis. Sérgio Moro quer ações mais efetivas no combate a 3 frentes principais: corrupção, crime organizado e crimes violentos. Em entrevista aos jornalistas Augusto Nunes e Branca Nunes, no programa Perguntar Não Ofende, Janaína Pascoal considerou o pacote de medidas consistente. É impossível alguém negar que tenha consistência, entendeu? Alguém negar que tenha conhecimento de causa. Então ele trabalhou o tempo inteiro com o princípio da proporcionalidade. Em nenhum momento ele falou, daqui para diante tudo vai ser grave, tudo vai ser prisão. Não, ele falou, a gente vai dividir, né, os casos do que é criminalidade organizada, o que não é, o que é um tráfico mais reprovável, um tráfico menos reprovável. Entendi. Ele trouxe a sistemática da legislação italiana na hora de disciplinar a criminalidade organizada, que é uma mentalidade boa no sentido de trazer efetivamente essa concretude do princípio da proporcionalidade. A deputada estadual do PSL destacou também que Sérgio Moro vai endurecer a execução das penas que, segundo ela, atualmente não são cumpridas. Questionada sobre o caso Flávio Bolsonaro, em que o COAF investiga movimentações financeiras consideradas atípicas, Janaína Pascoal declarou: a explicação dele é factível, não é algo que a gente possa dizer, olha, não tem fundamento nenhum, nem que a gente possa dizer de plano, olha, é isso mesmo. Porque ele falou que vai apresentar, ou até já apresentou, a documentação para a autoridade, entendeu? Então, não é uma versão que não tenha nenhuma plausibilidade, você entendeu? É factível, a gente tem que aguardar. Janaína Pascoal defendeu o fim do sigilo nas investigações de práticas institucionalizadas nas assembleias por todo o país. Ela garantiu que vai manter sua candidatura à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. É muito provável que haja vários candidatos à presidência da Lesp. É provável, tá? Tudo indica que o atual presidente, que é o Macris, vai ser candidato. Tá. Parece que o Chedid do DEM vai se candidatar. O Geanazzi sempre se candidata. Parece que o Barros Munhoz vai se candidatar. Também sempre se candidata. Eu sou candidata, não vou retirar, já dei minha palavra para a população. Tem um monte de possíveis candidatos à presidência. Não tem ninguém que vai se candidatar à primeira secretaria. Já é dado como fato que é do PT. Janaína Pascoal foi entrevistada pelos jornalistas Augusto Nunes e Branca Nunes nesta segunda-feira nos estúdios da Jovem Pan. A deputada estadual eleita com maior número de votos da história assume o cargo no próximo mês. Falando agora do noticiário internacional, o Grupo de Lima pede que Juan Guaidó seja reconhecido presidente pelas Forças Armadas da Venezuela. Repórter Afonso Marangoni. 13 dos 14 países que integram o Grupo de Lima fizeram apelo nesta segunda-feira aos militares venezuelanos. Em comunicado, eles pedem que a Força Armada Nacional da Venezuela manifeste lealdade ao presidente interino Juan Guaidó. No encontro do Grupo de Lima, que ocorreu em Ottawa, no Canadá, os 13 participantes presentes também anunciaram a decisão de incorporar o novo governo da Venezuela à organização. Além do Grupo de Lima, o texto final foi uma decisão conjunta de países europeus, como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Espanha. Mais cedo, 19 países da União Europeia já haviam reconhecido Guaidó como presidente interino da Venezuela. Em declaração após o anúncio dos europeus, o ministro das Relações Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, disse que a ação não foi uma surpresa. Arreaza defendeu que a Europa faça uma reflexão sobre a decisão de reconhecer Juan Guaidó. Ojalá que Europa reflexione. Ojalá. El presidente Maduro y sus equipos de diplomacia bolivariana de paz han hecho lo posible y más allá para que Europa escuche.
Nesta segunda-feira, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, pediu que as Forças Armadas do país permitam a chegada de ajuda humanitária. Le vas a negar a tu família a possibilidade de ajuda, de abrir o corredor humanitário em uma segunda etapa e de viver em um país melhor. El momento es ahora. El momento es ahora. Soldado da pátria. Já Nicolás Maduro anunciou que vai colher a assinatura dos venezuelanos e entregar à Casa Branca como forma de demonstrar que o povo do país condena as ameaças intervencionistas. Se vai iniciar uma grande jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos, rechazando las amenazas. O Grupo de Lima declarou ainda que Nicolás Maduro vem sabotando todas as tentativas de diálogo para tentar permanecer no poder. Agora são 10h19, falando mais uma vez da situação do presidente Jair Bolsonaro, que continua internado aqui em São Paulo. Vamos com as informações do Marcelo Matos. Olá, Matos. Após febre, Bolsonaro toma antibióticos para evitar infecções, retoma tratamento semi-intensivo e adota repouso no hospital sem previsão das atividades de presidente em São Paulo. Pela primeira vez, o boletim médico não fala em estado estável. Aponta que após a elevação da temperatura, 37,3, e alteração de exames, a terapia com antibióticos de amplo espectro foi iniciada. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino, na região da antiga colostomia. Explica o porta-voz do governo, o general Rego Barros. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e permanece com dreno no local. Está no momento sem dor, afebril, em jejum oral, com sonda nasogástrica e nutrição parenteral exclusiva. Já apresenta movimentos intestinais e teve 2 episódios de evacuação. Segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular no quarto. A piora começou no sábado com o não funcionamento do intestino, algo já superado, segundo o porta-voz Rego Barros. Bolsonaro mantém fisioterapia no quarto e o uso de antibióticos por 7 dias, adia a alta inicialmente prevista para quarta-feira. Foi feito um exame de imagem ontem e hoje, igualmente, um outro exame de imagem que foi o facilitador para a condução de uma sonda para a retirada do líquido que se encontrava naquela região da cavidade abdominal. Então, dois exames de imagem que detectaram que, quanto à cirurgia, não há nenhum aspecto negativo, não obstante esse acúmulo de líquido naquela região, para evitar uma eventual infecção ou um aumento dos leucócitos e febre, etc., os médicos preferiram realizar esse procedimento, que foi muito rápido mesmo. A evolução do presidente é esperada segundo os parâmetros médicos. Essas intercorrências com altas e baixas são normais em uma pessoa que teve, em menos de 4 meses, 3 cirurgias, das quais 2 em caráter emergencial. Apenas eletiva esta última. Então está dentro do que é esperado pelo quadro do corpo médico aqui do Albert Einstein. O presidente Jair Bolsonaro segue com visitas restritas e apenas acompanhado pela esposa Michele e o filho Carlos. A expectativa é que os seus demais filhos venham ao hospital nessa semana e não há previsão de integrantes do governo em São Paulo. Jair Bolsonaro é contra igualar a idade mínima da aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, revelou que o presidente já se declarou contrário à proposta que está sendo finalizada pela equipe econômica. A versão da reforma, que ainda não é definitiva, propõe a contribuição de 40 anos para receber o benefício integral e a criação de um regime de capitalização. Mourão afirmou que a proposta a ser enviada pelo Congresso precisa do aval do presidente e reclamou do vazamento para a imprensa da versão preliminar. O
primeiro projeto apresentado na Câmara dos Deputados em 2019 quer transformar a Bíblia em patrimônio nacional, cultural e material do Brasil e da humanidade. A proposta é do pastor Sargento Isidoro, do Avante, da Bahia, que justificou que a palavra de Deus o ajudou a deixar de ser homossexual. Em seguida, ele protocolou outro projeto que proíbe que a palavra Bíblia seja usada em qualquer publicação diferente do que é considerado em religiões cristãs. Nesta segunda-feira, primeiro dia de trabalho na Câmara, foram apresentadas mais de 400 propostas. O TST nega o pagamento de horas noturnas a motorista que alegou dormir no caminhão para proteger a carga. Segundo a reclamação, ele trabalhava para um laboratório de medicamentos e fazia o transporte sem escolta e, por essa razão, dormia na cabine para evitar o roubo da carga. Ele alegou que agia dessa forma porque tanto o veículo quanto a mercadoria transportada eram de sua inteira responsabilidade. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho tomou decisão com base no entendimento da própria corte de que o pernoite, nessas condições, não caracteriza tempo à disposição do empregador. E depois da chuva em São Paulo, as multas pelo rodízio da manhã de ontem serão canceladas. Fernando Martins. A CET irá cancelar multas do rodízio de veículos aplicadas aos condutores na manhã desta segunda-feira. A decisão da Secretaria de Mobilidade e Transportes se dá pelo alto número de alagamentos registrados na capital paulista no início da semana, em decorrência das fortes chuvas e da retomada do ano letivo. Esse conjunto de situações acabou por complicar o trânsito e deixar condutores e veículos presos, excedendo o horário do rodízio municipal. Ainda assim, vale o alerta que não houve a suspensão do rodízio e no período da tarde e início da noite, a restrição seguiu normalmente. Apenas haverá mudanças em caso de novas ocorrências de transtornos, o que passaria por avaliação da CET. Durante boa parte da segunda-feira, o trânsito esteve acima da média e os congestionamentos superaram 200 quilômetros, segundo medição da CET. Isso equivale a mais de 20% do trecho viário urbano de São Paulo. Em dias normais, o pico não chega a 150 quilômetros. São Paulo registrou 28 pontos de alagamento na segunda-feira, ao menos 5 intransitáveis, além do estado de atenção para transbordamento de rios e córregos. O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 7 acionamentos sobre quedas de árvores. A chuva também causou falhas elétricas que atingiram a linha 15 Prata do metrô e a linha 9 Esmeralda da CPTM. O mercado imobiliário não para de dar sinais de retomada, mas para muitos executivos do setor isso ainda acontece de forma lenta. Outro ponto positivo é o número de estudos de viabilidade de projetos encomendados a consultorias especializadas. Nesse começo de ano, a demanda por esses trabalhos cresceu 35%, avalia um executivo da área. A taxa de vacância de galpões nas regiões mais próximas de São Paulo também caiu bastante. Locadoras de veículos têm queda dos clientes tradicionais, como governo e empresas, mas se expande com aluguel de carros para motoristas a serviço de aplicativos como o Uber. Outro mercado promissor é o de compartilhamento de veículos, modalidade ainda pouco conhecida dos brasileiros. Essas novidades ajudam as locadoras de carros a superar a queda no preço das diárias, compensada com o aumento da locação de 60% para 75% da frota. A importância dos aplicativos na atividade é perceptível em São Paulo, onde proliferam os carros com placas de Belo Horizonte, um sinal de que eles são alugados. O hábito de tomar café cresce entre os chineses e produto brasileiro tem fatia importante do mercado da bebida naquele país. Em um ano, as compras do produto brasileiro chegam a 3.800.000 sacas. Exportadores ressaltam que o mercado chinês privilegia o café premium, de alta qualidade e mais caro. O consumo da bebida entre os chineses cresce cerca de 30% ao ano. Agora um rápido intervalo, na volta tem mais, até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever.
Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma rápida puxada no freio de mão aqui na programação para um pit stop no box da consciência no país do futebol, onde todos somos craques de gol de cabeça, de letra, de falta, de carrinho e até de mão. Com o gol, o empurrão, aí o árbitro de vídeo não vê. Mas se cai na área dirigindo alcoolizado, é cartão vermelho com a desclassificação da sua carteira de motorista e também da sua consciência. Entre nesse jogo para ganhar de goleada, tomando a decisão de não dirigir antes mesmo do primeiro gole. Pontos na carteira, perda da habilitação e multas são apenas as consequências mais brandas desse ato de irresponsabilidade. Mesmo que não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança e não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e, caso decida beber, procure uma alternativa de transporte seguro, como ônibus, Uber, Cabify, táxi, enfim, fuja das armadilhas. Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não marque esse gol contra, não. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Participe mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan. Meu nome é Sérgio, sou do interior de São Paulo, de Mojimirim. Sou um fã de vocês, tenho acompanhado recentemente o programa, agora é todo dia, já deixei a notificação aí, o sininho para me avisar. Eu sou Emerita de Azevedo Batista e falo de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Meu nome é Ivan, estou falando aqui de Montreal. Quem está falando é a Célia, aqui do estado da Califórnia, Estados Unidos. Acompanho vocês todos os dias. Muito obrigada por vocês trazerem notícias do Brasil para nós. É isso aí. Adiciona o número da PAN nos seus contatos e mande sua mensagem em vídeo em 11 93117 0620. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h31, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, estamos de volta. Vamos direto fazer contato com o Hospital Albert Einstein para saber das últimas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Quem está por lá acompanhando é o Fernando Martins, ao vivo, trazendo informações para a gente. Bom dia para você, Fernando. Olá, Vitor, bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Continuamos aqui no Hospital Albert Einstein. A informação de um boletim médico oficial mesmo ainda é o do final da tarde de ontem, onde diz que havia acúmulo de líquido na região onde foi feita a colostomia, houve a necessidade de uma punção. Bolsonaro segue com dreno no local, está na unidade de tratamento semi-intensivo aqui do hospital, onde está já internado desde o domingo, no final do mês de janeiro. A situação é essa, ele trata-se inclusive com antibióticos que ajudam na sua recuperação e a ordem dos médicos é de repouso absoluto. Tanto é que a novidade é justamente, como dito ontem pelo general Rego Barros, porta-voz da presidência, a alta médica será, portanto, adiada, o que estaria para acontecer entre amanhã, quarta-feira, e depois, entre quarta e quinta, será adiada e ainda não há previsão para isso acontecer, para que Jair Bolsonaro possa ter alta do hospital e retomar as suas atividades em Brasília. Ontem a Jovem Pan, o Rix Lorenzoni, ministro da Casa Civil, tinha uma expectativa de que até o final de semana Jair Bolsonaro já estivesse em Brasília para abrir a nova semana já da capital federal, o que vai ser de fato bastante difícil. Não há ainda outra informação de boletim médico. Ele será divulgado no final da tarde, por volta das 4 horas da tarde, quando haverá outro briefing à imprensa com os assuntos do governo, assuntos do Planalto e da saúde do presidente Jair Bolsonaro, com o general Rego Barros, que é justamente porta-voz da presidência. Nós continuamos por aqui. O boletim médico informa que Jair Bolsonaro já conseguiu, inclusive, efetuar as suas funções fisiológicas, as suas necessidades pelo menos 2 vezes, o que mostra que o tráfego intestinal já foi recomposto após a retirada da colostomia. O que precisa agora é de repouso para que a recuperação seja completa. Segue em jejum oral, recebendo
apenas a alimentação por via venosa, segue com essa sonda e também com exercícios de fisioterapia respiratória e motora, acompanhado por médicos aqui no hospital, pela esposa Michele Bolsonaro e pelo filho vereador Carlos Bolsonaro, Vitor Brown. Pois é, né, Fernando? E enquanto isso, durante esse período, nenhuma visita de autoridades, nem de ministros, porque as visitas estão restritas, né? Por enquanto, só a presença de familiares por aí? Exato, apenas a presença de familiares, não há visitas, elas seguem restritas a pedido do corpo médico que acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Há um médico do Planalto que também o acompanha, bem como Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião aqui do Albert Einstein, que fez todo o procedimento, né, e é toda a equipe médica do Albert Einstein. Inclusive, é necessário que Jair Bolsonaro até diminua um pouco o seu ritmo de trabalho, despachando por WhatsApp, fez uma videoconferência recente com o general Heleno, de modo que a sua recuperação possa ser completa. Caso contrário, a situação só piorará. Portanto, visitas estritamente suspensas, restritas à família. Perfeito. É o Fernando Martins, direto do Hospital Albert Einstein, acompanhando a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, Fernando, obrigado pelas informações. Bom dia para você. Bom dia. O ministro Sérgio Moro apresenta a governadores o projeto de lei contra o crime. Reportagem que vem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, 12 governadores atenderam ontem ao chamado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e receberam a minuta do projeto que será encaminhado ao Congresso Nacional com o objetivo de endurecer as regras para a progressão de regime e também reduzir a criminalidade no país. A avaliação entre os governadores é que o pacote é muito positivo, uma vez que fortalece o combate ao crime organizado. Eles prometeram também trabalhar pela aprovação das medidas. Pediram, no entanto, alterações no texto no que se refere às audiências de custódia. Eles querem que a videoconferência seja uma obrigatoriedade. Os governadores reclamaram dos custos para o transporte dos presos e ressaltaram que essa mudança não interfere no amplo direito de defesa dos detentos. O governador de São Paulo, João Dória, diz que o projeto é bom e que não vê nenhum motivo para a resistência dos estados que não compareceram. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também elogiou o que ele chamou de estratégia do governo federal para enfrentar a criminalidade no país. Nós compreendemos que a apresentação do ministro é aquela possível dentro da condição constitucional do país, inclusive, mas parece sim que ela faz um endurecimento para ter efeito pedagógico no cumprimento das penas e tirar o sentimento de impunidade. Essa é a grande motivação do apoio dos governadores. Por isso, o ministro Sérgio Moro explicou que a ideia é fazer um mutirão de engenheiros para tentar agilizar a liberação dos recursos e também construir novas unidades prisionais. O que nós queríamos também fazer com o tempo é construir uma série de modelos de presídios, modelos de projetos de presídios, para que nós tivéssemos esses modelos de projeto à disposição dos estados e do Distrito Federal, para que eles, querendo construir um presídio, escolhessem um desses modelos já pré-existentes. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, alertou, no entanto, que, mesmo com o apoio, a proposta ela vai enfrentar dificuldades no Congresso Nacional. Segundo o governador, não existe projeto fácil e, com certeza, ele deverá ser discutido de forma fatiada, tanto na Câmara quanto no Senado. O ministro Moro se colocou à disposição para explicar as propostas aos deputados e senadores quantas vezes forem necessárias. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, a gente continua em Brasília para falar agora com José Maria Trindade. José Maria, agora apresentado o pacote, é com o Congresso, né? Com os deputados e senadores. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Olha, finalmente o ano começou por aqui. É isso mesmo, o início do ano legislativo foi marcado ontem por uma solenidade especial, com a presença dos presidentes dos poderes, né? E muito debate. Veja bem, houve fila na apresentação de projetos. Os novos deputados e reeleitos estão apressados ali para marcar a sua proposta de lei e, por isso, quase 400 projetos foram apresentados, protocolados na Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados. Por outro lado, também estratégias do governo.
Governistas e o pessoal do PSL acabaram apresentando mais de 40 pedidos de CPI. A ideia é entupir a fila para a criação de CPI. Vitor, a história é a seguinte: para se instalar uma CPI, é preciso passar por uma fila. Os governistas ali definindo e colocando uma fila de CPIs podem impedir que no futuro, diante de irregularidades ou investigações do governo, a oposição tome a iniciativa de apresentar CPI. E aí, logo no início desse processo, aí vem o juiz Sérgio Moro e apresenta o pacote antiviolência, que é um dos mais esperados pelo Congresso Nacional. E ele teve ali uma inteligência de procurar primeiro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e amanhã se encontra com os líderes para explicar este projeto que a Luciana Verdolim mostrou aí, que ele explicou aos governadores. Foi uma surpresa alguns pontos, mas trata-se de um assunto muito discutido. Todos esses pontos foram colocados durante a campanha eleitoral, que acabou com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. E mais, na mensagem presidencial, que é ali a proposta do governo, prioridades do governo para o ano, que se inicia, o presidente Jair Bolsonaro colocou esse combate à violência como uma prioridade do governo. Ele disse que é uma declaração de guerra contra o crime organizado. E aí essa guerra, segundo ele, é moral, nas ruas, legal, e dizendo que não tem nem dó nem medo de criminoso. Se eu fosse resumir ali o projeto do juiz Sérgio Moro, eu diria assim: primeiro, é a primeira vez que o governo estabelecido nomeia o crime organizado, dando nomes às facções que todo mundo evita falar, ele deu nomes. Por outro lado também, há uma preocupação em diferenciar o que pratica o crime chamado ocasional e o criminoso profissional. Portanto, um pacote intelectualmente defensável, porque passou o debate pela disputa eleitoral, mas por outro lado, críticas. Integrantes ali da oposição dizem que é uma licença para matar, quando ele coloca a ilicitude penal defendida na campanha por Jair Bolsonaro, que é proteção ao policial que, de certa forma, levado por violenta emoção, ou mesmo por medo, possa cometer exageros durante o processo, ou mesmo defender, por exemplo, num sequestro, defender um refém e possa atirar no sequestrador. E isso ainda é uma proposta de lei, mas a tendência é de aprovação no Congresso. O projeto será, então, discutido, Vitor, e tudo indica que será aprovado e pode até ser aprofundado, segundo me disseram alguns deputados. José, em relação às medidas contra a corrupção, elas correm algum risco de serem deformadas, assim como aconteceu lá atrás com aquela lista de 10 medidas que foram apresentadas pelo Ministério Público, principalmente pelos integrantes da Lava Jato? Elas foram até o Congresso e acabaram sendo transformadas, e ao invés de 10 medidas contra a corrupção, acabaram perdendo esse nome, porque na prática não eram nada disso. Corre o risco de acontecer o mesmo agora com essas medidas do ministro Sérgio Moro ou não? E quase, em vez de 10 medidas contra a corrupção, foi aprovada uma anistia, quer dizer, no sentido inverso. Sim, O Congresso agora é outro, e depois desse debate que falamos aí, a tendência é que isso seja aprovado e talvez até aprofundado, O ministro Sérgio Moro, ele aprofunda ali, dizendo que o crime de corrupção, ele é diferenciado e tem que ser cumprido inicialmente em regime fechado. Esta é a tentativa, e mais, levar para a esfera penal o caixa 2 de campanha, que hoje é um crime eleitoral. Pois é, e em relação à reforma da Previdência, Zé, quantas andam as negociações? Ontem chegou a vazar uma informação, foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, sobre a idade mínima para aposentadoria, que seria igualada, seria a mesma para homens e mulheres. Isso gerou um certo mal-estar, mas era uma proposta preliminar, não deve ser o texto oficial que vai para as mãos do Congresso Nacional. Mas como anda esse processo, o governo, imagino, apressado para entregar logo esse projeto, 65 anos. Vitor, ontem, durante a instalação do ano legislativo, eu pude conversar com alguns assessores e ministros, os chamados ministros da Casa, do Palácio do Planalto, que me admitiram que esta situação do presidente Jair Bolsonaro já interfere no dia a dia da presidência da República. Isso porque o presidente tem que assinar uma montanha de papéis, às vezes coisas simples, corriqueiras, mas necessárias, São decretos, nomeações, isso está atrasado. Nos leva a crer que o presidente está mesmo impedido de exercer
o mandato de exercer a presidência da República, como nos informou Fernando Martins aí, de que o presidente está impedido de receber pessoas, ou seja, de assinar. Por exemplo, ministros tiveram que ser exonerados para assumirem na Câmara, né, tomarem posse, ou eles perderiam o mandato. Eles foram exonerados, né, e houve dificuldade para assinar a exoneração deles. E agora eles têm que ser readmitidos, talvez amanhã, para voltar ao Ministério. E não há como assinar esta admissão, né, para ir para o Diário Oficial e os ministros voltarem para os ministérios. Quer dizer, tudo isso fica atrasado. A parte visível deste atraso e dificuldade está, por exemplo, na reforma da Previdência. O projeto está pronto, mas precisa do ok, do sinal verde do presidente Jair Bolsonaro, e isso está dificultando. Há divergências ali do ministro da Economia sobre alguns pontos da reforma da Previdência, e que o presidente Jair Bolsonaro, segundo ele antecipou, é de que é preciso definir também o que é defensável e o que é aprovável no Congresso Nacional. Então ele dará a palavra final, e a ideia é fazer uma solenidade no Palácio, exatamente para o envio do projeto de reforma da Previdência aos deputados e senadores. Pois é, né? Inclusive ontem aqui na entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro Onyx Lorenzoni foi questionado sobre quando o governo apresentaria, disse que o plano é apresentar até o final do mês, ou seja, até o final de fevereiro. Mas é isso que você disse, né, Zé? Vai depender bastante da evolução do quadro de saúde do presidente, né? Conforme for a recuperação, quanto antes ele sair do hospital aqui em São Paulo, maiores as chances. É isso. Então agora começou o ano finalmente, né? Em fevereiro, o calendário político é diferente do calendário nosso de cada dia. Sentir ali o que pensa o Congresso Nacional e avaliar quais são os destinos desses projetos que, repito, foram discutidos durante a campanha. Pela primeira vez, viu, Vitor? Todos esses assuntos foram discutidos, debatidos à exaustão durante a campanha eleitoral, e o presidente foi eleito nesta ideia, e isso vai facilitar muito o debate. É isso. Zé Maria, obrigado mais uma vez pela participação aí, José Maria Trindade, direto de Brasília. Bom dia para você, Zé. Até a próxima. Perfeito. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. A gente segue falando da política. As denúncias contra o ex-presidente Michel Temer vão agora para a primeira instância da Justiça. Quem conta mais é a repórter Marcela Lorenzetto. Com o fim do foro privilegiado, Michel Temer deve responder denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro na primeira instância da Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou a ação sobre o decreto dos portos à 10ª Vara Federal de Brasília. O ex-presidente foi denunciado por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no suposto esquema de favorecimento de empresas do setor portuário. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Barroso afirma que, apesar da gravidade dos fatos narrados, não cabe mais ao relator decidir sobre a instauração da ação penal e os pedidos de prisão preventiva. Atendendo ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o magistrado também determinou a abertura de 5 inquéritos que serão encaminhados para a primeira instância. Além de Temer, outras 5 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, e o Coronel Lima, amigo pessoal do ex-presidente. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, também enviou outras 2 denúncias para a primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Fachin ainda remeteu à Justiça Eleitoral um inquérito em que Temer é investigado por envolvimento no suposto repasse de dinheiro ilegal da Odebrecht a políticos do MDB. Em todos os casos, Michel Temer negou envolvimento em irregularidades. Agora são 10h47, vamos ao comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Ontem foi um dia curioso para o governo Jair Bolsonaro. Curioso não é a palavra. Um dia simbólico, porque circularam, cada uma a seu modo, as 2 principais propostas, os 2 principais arcos de projeto do governo Jair Bolsonaro. Mais cedo, apresentado pelo próprio Sérgio Moro a governadores e depois à imprensa, o seu projeto, o seu pacote legislativo de combate à corrupção e ao crime organizado. Grande repercussão na imprensa e também na sociedade, porque matéria muito popular.
Pouco depois circulou via imprensa, e não se sabe qual foi a origem, qual foi o provedor, uma minuta do projeto de lei relativo à reforma da Previdência, PEC, Emenda Constitucional. Saiu no Estadão e rapidamente circulou. Curioso que isso tenha acontecido no mesmo dia, as duas coisas no mesmo dia. Elas não são concorrentes, mas há uma concorrência aí em termos de prioridade do governo. A pauta do Moro havia tomado o noticiário. Assim, no entanto, que vazada a reforma de Paulo Guedes, esse assunto tomou conta do noticiário. Uma disputa, possamos chamar assim, narrativa, embora não seja isso. Mas o importante é ter clareza, está dado, que há esses dois principais projetos, ambos com sua importância, dados pelo governo Jair Bolsonaro, e que há uma corrida para ver quem chega primeiro no Congresso e quem chega com mais força. O pacote de Moro é popular, o pacote de Guedes é impopular, mas extremamente necessário. Notem o que disse ontem também Rodrigo Maia, quem diria com sabedoria. Disse que é preciso priorizar na Câmara a pauta econômica antes de qualquer outra de natureza de costumes. Onde se pode colocar de alguma maneira a pauta de Sérgio Moro? No substrato da fala de Rodrigo Maia, eu compreendo a ideia de que colocar essa matéria antipática aos políticos, crime organizado, corrupção, colarinho branco, pode gerar um ambiente de antipatia no Congresso contra a reforma da Previdência. A ordem, portanto, no mundo real deveria ser esta, sem disputa, sem concorrência. Primeiro, reforma da Previdência, enfrentamento do drama fiscal, alívio das contas públicas, retomada da capacidade de investimento e de receber investimento. Ponto. A economia volta a crescer e a gerar empregos. E depois, cria-se as condições para as discussões da área de costumes, de segurança pública e de combate ao crime organizado. Espero que seja esse o caminho. Uma coisa não exclui a outra, mas há uma ordem. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Um relatório da Comissão de Segurança do Metrô de São Paulo aponta que houve falha humana entre os dois trens que colidiram na linha 15 Prata na última terça-feira. A gente mostrou esse caso aqui. De acordo com o documento, a ação de um funcionário tornou invisível ao sistema o trem que estava estacionado na estação Jardim Planalto. Com isso, a composição que vinha logo a seguir não percebeu o veículo se aproximando e ocorreu a colisão. Segundo o metrô, não houve feridos. O documento diz ainda que todos os procedimentos de operação da linha 15 Prata, principalmente os que envolvem a segurança, passarão agora por uma revisão rigorosa. A ajuda de militares israelenses em Brumadinho precisou da ajuda de tradutores. É o destaque do repórter Afonso Marangoni. A vinda dos militares israelenses ao Brasil para ajudar nas buscas aos desaparecidos em Brumadinho, Minas Gerais, exigiu, por causa da barreira do idioma, a colaboração de intérpretes. Na comitiva, que contou com 136 soldados e oficiais israelenses, apenas alguns se comunicavam em português. Entre os tradutores estava o estudante de Relações Internacionais da PUC Minas, Mataus Arthur Soares da Silva. Ele faz estágio na assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais da Prefeitura de Contagem, município vizinho a Brumadinho, e foi enviado para ajudar na comunicação com os israelenses. Mataus Arthur conta que os militares tinham o objetivo de levar uma boa notícia às famílias dos desaparecidos. Durante todos esses dias, eles estavam com um único objetivo, o objetivo de achar pessoas com vida, o objetivo de poder terminar o dia e, junto com aquelas famílias que estavam desesperadas, trazer alguma notícia que amenizasse um pouco a dor que eles estavam sentindo. Mataus Arthur disse que o apoio dos brasileiros motivou os soldados. Eles podiam ver que a gente passava nas ruas, dentro dos ônibus, e as pessoas nas ruas estavam filmando, estavam mandando força para todos. Isso foi algo que ajudou muito no trabalho.
Os militares ainda trouxeram ao Brasil 16 toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo de Israel ajudou a resgatar 35 corpos da lama de rejeitos de minério. Os israelenses estiveram no local da tragédia por 3 dias e voltaram ao país natal na última quinta-feira. O setor elétrico se preocupa com a energia gerada na binacional de Itaipu, de vez que o contrato entre o Brasil e o Paraguai vencerá em 2023. A usina responde por cerca de 15% da produção da energia consumida no Brasil. O receio entre as distribuidoras é que o Paraguai venha a reduzir a venda ao Brasil dos 50% da energia gerada a que tem direito ou parte disso. Outra questão é a tarifa a ser paga pelo fornecimento, uma conta que, como de hábito, recairá sobre o consumidor. Apesar de ser mais comum entre as mulheres, o câncer de mama também atinge os homens. Em 2016, a doença respondeu pela morte de 185 homens no Brasil, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O número é de fato pequeno em relação às 16 mil mulheres que morreram em todo o país naquele ano por causa do mesmo tipo de tumor. A recomendação para os homens é a mesma feita para as mulheres. Se suspeitar da presença de um nódulo na mama, deve-se procurar um médico. Uma força-tarefa prepara novas fases da Lava Jato. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, afirmou nesta segunda-feira que a operação está longe do fim. A expectativa é que 2019 seja tão movimentado quanto 2016, quando foram realizadas 16 fases. O delegado Luciano Flores de Lima afirmou que a Lava Jato, que completa 5 anos em março, está passando a história do Brasil a limpo. O pai do jogador argentino Emiliano Sala diz que não tem mais esperança de que o filho esteja vivo. Vitor Moraes. Um dos corpos do acidente envolvendo o ex-atacante argentino Emiliano Sala foi encontrado junto com parte da aeronave que caiu no Canal da Mancha. Ainda não se sabe se o corpo é do ex-jogador ou do ex-piloto David Ibbotson. A aeronave sumiu dos radares há 2 semanas, no dia 21 de janeiro, enquanto ia de Nantes, na França, para Cardiff, no país de Gales. As buscas haviam sido suspensas 3 dias depois do desaparecimento do avião, mas foram retomadas no dia 26 de janeiro, graças à ajuda de doações que vieram de uma campanha na internet. Emiliano Sala tinha 28 anos e foi a contratação mais cara da história do Cardiff, que disputa a Premier League, primeira divisão da Inglaterra. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido afirmou que vai publicar um relatório provisório sobre a tragédia daqui 2 semanas. Agora são 10h56, o tempo virou em boa parte do país. Aqui em São Paulo esfriou bastante hoje. Vamos saber da previsão do tempo para os próximos dias. Quem traz informações hoje é a Desirê Brant. O mês de janeiro foi marcado por muito calor na maior parte do Brasil e chuva irregular, até porque a chuva estava concentrada no Rio Grande do Sul. Mas agora, o bloqueio atmosférico perdeu força e uma frente fria finalmente conseguiu avançar pelo país. É ela responsável pela chuva desde a costa do Sudeste até o interior do Brasil. Hoje tem previsão até de chuva pesada ainda entre Rio de Janeiro, leste de Minas e Espírito Santo. Também pode chover forte em algumas áreas do centro-oeste e do norte do país. Só no Rio Grande do Sul é que o tempo fica mais firme. E quanto à temperatura, a máxima prevista para a capital dos gaúchos é de 29 graus. Em Cuiabá ainda vai fazer 35 graus. E na região de Teresina, a máxima de hoje fica em torno dos 21 graus. A capital paulista ainda fica com o tempo nublado. Aliás, toda a faixa leste do estado de São Paulo, entre a capital e o litoral, muita nebulosidade ainda para esta terça-feira. Chuva a qualquer momento e com alto risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Quanto à temperatura, a máxima fica em torno dos 26 graus na capital paulista. E amanhã, mesmo com possibilidade de chuva, o sol aparece em alguns momentos do dia e a máxima prevista é de 28 até 29 graus. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10h58, a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí. Jovem Pan News. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do 12:00 ao 12:30. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. São 11h01, seguindo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, agora com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Em sua conta no Twitter, o cantor Roger Waters, ex-Pink Floyd, declarou apoio a Maduro e criticou os Estados Unidos. Eles têm uma democracia real. Parem de tentar destruí-los para que os 1% possam explorar o seu petróleo, escreveu. Alguns fãs se mostraram decepcionados. Não deveriam. Waters está sendo apenas coerente em sua estupidez. Lembram dele? É aquele que chamou Jair Bolsonaro de fascista em um show em São Paulo e foi vaiado pelo público. Também defende os terroristas palestinos para poder disseminar seu ódio antissemita ao Estado de Israel e o povo judeu. Não entendo a surpresa com a postura de Roger Waters defendendo Maduro. Michael Moore, Champagne, Oliver Stone, Noam Chomsky, Roger Waters e tantos outros da mesma laia vão sempre defender o que há de pior na escória da humanidade. Assim como no Brasil temos nossa lista de artistas parvos em política, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Wagner Moura, Letícia Sabatella, Letícia Spiller e tantos outros. Estranho seria se um sujeito como Waters, que defende todas as causas furadas, de repente condenasse Maduro. Isso sim seria motivo de espanto. A falta de surpresa, claro, não é motivo para deixar passar em branco o atestado de canalice ou estupidez do artista. Nada disso. É importante expor esses artistas que emprestam sua fama para defender tiranos e bandidos,
Tanto que eu cheguei a escrever o livro Esquerda Caviar para isso. Quem está na chuva é para se molhar. E à medida que o artista usa o seu espaço, sua fama, para pregar bandeiras terríveis, execráveis, merece e deve ser duramente criticado por isso. O que em nada anula o seu talento artístico, diga-se. É preciso saber separar as coisas. Um canalha ou idiota pode ser um ótimo músico ou ator, e o seu talento musical ou dramático não é sinônimo de sabedoria política. O segredo é continuar curtindo as músicas do Pink Floyd ou os filmes do Wagner Moura, mas sem dar a mínima bola para o que eles dizem sobre política. O Capitão Nascimento é muito melhor nesse quesito do que o pensador, entre aspas, Wagner Moura, defensor do PSOL. Assim como The Dark Side of the Moon é um baita álbum, mesmo que um de seus autores seja um completo imbecil, defensor da ditadura socialista de Maduro na Venezuela. Cada macaco no seu galho. O presidente Jair Bolsonaro declara guerra ao crime organizado em mensagem para a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional. Sem citar nomes ou partidos, as palavras de Bolsonaro demonstraram forte crítica aos governos anteriores que, segundo ele, levaram o país ao aumento da criminalidade. Internado em São Paulo, o presidente se recupera da terceira cirurgia em decorrência do ataque à faca sofrido durante a campanha. A mensagem foi lida nesta segunda-feira pela primeira secretária do Congresso, a deputada Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. Segundo o presidente, a criminalidade bateu recordes em razão do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. Na opinião de Bolsonaro, o poder público foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social dos criminosos nos últimos anos. Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objetos de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias. Mais cedo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou o projeto de lei anticrime que deve ser enviado ao Congresso nos próximos dias. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que não há uma escala de prioridades dentro do combate ao crime. A criminalidade no Brasil assumiu contornos inaceitáveis e o governo vai para a guerra sem nenhum temor e com a certeza de que o cidadão e a cidadã brasileira vão poder andar nas ruas novamente, em paz, nas cidades brasileiras. A proposta anunciada pelo ministro Sérgio Moro prevê alterações em 14 leis e pode modificar trechos do Código Penal e da Lei de Crimes Hediondos. O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, reforçou que a sociedade quer rigor, eficiência e modernização das leis. É uma exigência da população brasileira o fortalecimento da Operação Lava Jato e a modernização da legislação criminal do país, impondo rigor maior. É uma fase de transição para o futuro da nação e passa exatamente pelo Congresso Nacional na avaliação destas propostas e na aprovação de uma legislação moderna, eficaz e rigorosa. Na área de segurança cidadã, a prioridade do novo governo é remover criminosos das ruas para reduzir os homicídios, entre outras ações. Para isso, propõe enviar traficantes para presídios de segurança máxima e privar membros de organizações criminosas de benefícios ou reduções de pena. E agora o comentário de Felipe Moura Brasil, ainda falando do pacote do ministro Sérgio Moro. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O Brasil já teve como ministros da Justiça Renan Calheiros, Tarso Genro, Márcio Tomás Bastos e José Eduardo Cardoso. Agora tem Sérgio Moro, que apenas 33 dias depois da posse, apresentou ontem, com conhecimento de causa e desenvoltura argumentativa, um projeto ao mesmo tempo abrangente e objetivo que endurece as leis contra criminosos, em sintonia com a maior bandeira da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro, ou seja, com a maioria dos brasileiros.
Ao prever, por exemplo, a prisão em segunda instância, o regime inicial fechado para condenados por crime com arma de fogo e para condenados por corrupção passiva, corrupção ativa e peculato, a ampliação do regime fechado para condenados por crimes hediondos em que houver morte e a ampliação de 1 para 3 anos do prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais, Moro não remou simplesmente contra o legado de seus antecessores, mas contra toda uma cultura de vitimização social dos criminosos e do repúdio ao encarceramento, alimentada pelas militâncias da esquerda acadêmica, jurídica, jornalística e, finalmente, política. Uma cultura tão impregnada na mentalidade de repórteres que Moro teve de ouvir de um entrevistador na coletiva de imprensa a reclamação de não haver proposta sobre a corrupção policial, ao que respondeu o óbvio: o endurecimento da lei contra a corrupção de agentes públicos inclui a corrupção policial. Já o PT usou o pacote anticrime apresentado por Moro para fingir que a prisão de Lula na Lava Jato foi ilegal. Aspas, Moro reconhece que prisão de Lula foi ilegal ao propor alteração legal para permitir prisão após condenação em segunda instância. Ora, se fosse correto, qual o sentido da alteração de agora? Fecho aspas, questionou Alencar Braga, deputado federal petista. A explicação é simples e refuta a premissa. O STF autorizou em 2016 a possibilidade de prisão em segunda instância, legalmente determinada pelo TRF4 em 2018 ao condenar Lula, conforme reiterou o plenário do Supremo quando negou ao petista um habeas corpus preventivo. A proposta de Moro é definir em lei não a possibilidade prevista pelo STF com base nas leis vigentes, mas a determinação da prisão em segunda instância. O PT esperneia porque teme que Lula e seus comparsas jamais saiam da cadeia. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Agora, 11h10, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Câmara dos Deputados em Brasília querem CPIs para investigar a tragédia em Brumadinho. Enquanto isso, os bombeiros falam em chance zero para sobreviventes. Marcela Lorenzeto. Mais de uma semana após o rompimento da barragem em Brumadinho, os bombeiros afirmam que a possibilidade de encontrar sobreviventes é nula. O tenente Pedro Ayrara, porta-voz da corporação, destacou que é possível até que alguns corpos não sejam recuperados. Até o momento, 134 mortes foram confirmadas, 120 corpos foram identificados e 199 pessoas continuam desaparecidas. A partir desta segunda-feira, os bombeiros ampliaram de 5 para 15 o número de equipamentos pesados na operação de busca. O maquinário será distribuído nas áreas que já apresentam solidez e permitem o uso deste tipo de equipamento. 412 homens trabalham em meio ao mar de lama de rejeitos da Vale na busca por vítimas da tragédia. O porta-voz da presidência, general Rego Barros, informou que o Ministério da Saúde elaborou um material para a prevenção de doenças aos moradores das áreas atingidas. Ele também reforçou que há monitoramento dos atendimentos médicos em Brumadinho. A Força Nacional do SUS acompanha 24 horas por dia os serviços de saúde do município de Brumadinho, em especial os de saúde mental. Ainda nesta segunda-feira, durante a cerimônia de abertura do Congresso, a deputada Soraya Santos leu uma mensagem do presidente da República. No texto, Jair Bolsonaro falou sobre as leis ambientais e prometeu rigor na fiscalização de barragens. O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de fiscalização, inibe quem quer produzir, mas não conseguiu coibir a tragédia de Brumadinho. Aproveito para enfatizar que continuaremos empregando toda a energia para dar suporte às famílias, para melhorar o modelo de fiscalização de barragens e para colocar com as investigações. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 3 deputados protocolaram pedidos para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O objetivo é apurar as causas do rompimento da barragem. Na Câmara, em Brasília, a deputada Joyce Hasselmann também quer instaurar a CPI de Brumadinho para evitar novos desastres. Esse tipo de tragédia não vai mais acontecer e eu tenho certeza absoluta de que só acontece pela impunidade. Então nós temos que punir os responsáveis, sejam eles ligados à empresa de engenharia, à própria Vale, aos órgãos públicos que não fiscalizaram quando deveriam fiscalizar.
A Justiça de Minas Gerais negou o habeas corpus a 3 funcionários da Vale que foram detidos na semana passada por suspeita de responsabilidade no rompimento da barragem. Na ocasião, a polícia também prendeu 2 engenheiros da empresa Tuvsud, que presta serviços à mineradora. Agora, 11h13, uma pesquisa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, fala sobre a qualidade de vida dos sobreviventes da doença. Informação da Mariana Jangiacomo. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que em 2019 devem surgir pelo menos mais 150 mil casos de câncer no Brasil. A boa notícia é que as taxas de sobrevida da doença estão crescendo. E isso traz outra pergunta: qual é a qualidade de vida dos sobreviventes de câncer? Para responder a essa pergunta, o INCA fez um estudo com alguns pacientes e suas famílias. A pesquisadora e oncologista Lisa Almeida diz que mesmo com toda a luta e com os desafios durante o tratamento, muitos pacientes encontraram no câncer uma motivação para melhorar os seus hábitos e adotar um estilo de vida mais saudável. Em muitos casos, nós escutamos relatos de pessoas que modificaram a sua alimentação por uma alimentação mais saudável, que optaram por iniciar um programa de atividade física, que desistiram de fumar, que passaram a fazer seus exames de saúde periódicos, que passaram a escolher com quem elas querem estar, o que elas querem fazer, ou seja, um reposicionamento ativo muito importante diante da vida, uma escolha de ser o dono do seu próprio destino. Sobre as dificuldades, a oncologista e pesquisadora Lisa Almeida, do INCA, afirma que um dos maiores desafios para os sobreviventes de câncer ainda é a questão do impacto financeiro da doença. Muitos pacientes acabam tendo que deixar de trabalhar por causa dos efeitos do tratamento contra o câncer. E a reinserção no mercado de trabalho pode ser difícil. Na segunda-feira, Dia Mundial do Câncer, o repórter Vitor Brown conversou com o oncologista e presidente do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf. O médico falou sobre as novas tecnologias e a maior chance de cura da doença, mas comentou que, infelizmente, nem todos têm acesso a esses recursos. Então, eu diria que, infelizmente, hoje nós temos 2 países distintos, o país da alta tecnologia, do fácil acesso para quem pode, mas a gente gostaria que esse primeiro país fosse permeado para o segundo país, que comporta 3/4 da população, que é a população que tem uma dificuldade muito grande em conseguir desde um simples exame, quanto mais toda a tecnologia disponível. O câncer é uma doença causada pela mistura entre fatores genéticos e ambientais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, alguns hábitos como não fumar, praticar exercícios físicos e manter uma alimentação saudável, sem consumir muita carne processada, podem ajudar a prevenir contra a doença. Empresas mostram interesse na concessão das linhas de ônibus da cidade de São Paulo pelos próximos 20 anos. Essa será a maior licitação de transportes do país, com o valor dos contratos somados em 71,14 bilhões de reais. Os envelopes com os nomes das 20 empresas ou consórcios interessados foram abertos no Instituto de Engenharia de São Paulo, na Vila Mariana. A maior parte já atua no sistema. Ao todo, são 32 lotes, mas somente em um deles há concorrência, ou seja, 2 consórcios disputam a mesma área. Nos outros, há apenas uma empresa ou consórcio de empresas sem disputa. As propostas comerciais ficam inertes até a análise da documentação das interessadas. A expectativa é que em cerca de 90 dias se saiba quem serão os vencedores. A primeira vez na história, um pontífice visita a Península Arábica. Informação da Natasha Mazaro. O Papa Francisco disse nesta segunda-feira que justificar o ódio à violência em nome de Deus é uma grave profanação. A declaração foi dada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, em discurso feito em encontro interreligioso internacional. O Papa também fez um apelo à liberdade religiosa, ressaltando que ela não se limita apenas à liberdade de culto e que nenhuma prática religiosa deve ser forçada a outra pessoa. Essa é a primeira vez que um pontífice visita a Península Arábica, berço do islamismo. Os países têm a religião de Maomé como oficial, inclusive determinando algumas das leis locais. Apenas uma minoria pratica o catolicismo. O Papa Francisco irá rezar uma missa para a comunidade católica formada por 2 milhões de pessoas entre os 7 Emirados da Federação. A viagem irá durar 3 dias e tem como principal objetivo melhorar a relação entre a Igreja Católica e os líderes muçulmanos.
Olha, tem um vídeo circulando pela internet que ganhou muita repercussão de um policial dando chicotadas em uma mulher no meio da rua. Isso foi lá no Ceará, e para explicar o que aconteceu, a gente vai a Fortaleza agora para conversar com o Thiago Lima. Thiago, conta essa história pra gente. Bom dia. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, ouvintes e internautas da Rede Jovem Pan. Pois é, esse vídeo ganhou bastante repercussão aqui no Ceará, na região Nordeste também, porque para os nossos internautas que acompanham em imagens, eu vou descrever para os ouvintes, uma mulher está ajoelhada e um policial militar dá chicotadas nela num bairro da periferia aqui de Fortaleza. Isso aconteceu ontem e o vídeo está tomando grande repercussão na internet. A Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina apura o caso se os policiais militares cometeram esse excesso contra essa mulher na noite desta segunda-feira, Vitor Brown. A gravação foi feita de uma janela de uma residência que fica ao lado do local onde aconteceu esse caso. A Polícia Militar também lamentou o fato, disse que a Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina vai investigar e punir esses policiais caso fique comprovado. As imagens já comprovam, mas caso fique comprovado aí que eles cometeram os crimes de agressão, de excesso, de abuso de autoridade, e do outro policial que ficou observando por conivência e cumplicidade. Portanto, bastante chocante as imagens realmente do policial dando chicotadas nas costas da mulher que está ajoelhada de frente a um paredão. Isso aqui na capital cearense, Vitor Brown. Pois é, impressionante, né, Thiago? Impressionante. Quem está, inclusive, nos acompanhando pelo rádio, deixa o convite, depois acesse aqui o nosso canal, o canal Jovem Pan News. A gente vai colocar essas imagens à disposição, você vai encontrar lá no nosso canal. São cenas impressionantes, aparece apenas uma mulher levando chicotadas, mas tem outras pessoas, parece um homem ao lado dela, ajoelhado também. A gente não sabe se ele foi vítima de agressões também. As imagens mostram apenas as agressões contra a mulher, mas já são cenas impressionantes. Não é a primeira vez. Diga lá, Thiago. Não é a primeira vez que casos desse tipo acontecem aqui em Fortaleza. Há 2 anos, um policial também foi acusado e houve vídeo na internet circulando dele agredindo uma mulher também na Avenida Beira-Mar. Vitor, outro destaque aqui do Ceará em relação a um ataque criminoso. Dessa vez não tem ainda a comprovação da relação com os ataques que vem acontecendo desde o início do ano aqui no estado, mas uma agência do Banco de Cariré, uma cidade do interior do Ceará, foi atacada nessa madrugada. Explosivos foram usados e a agência ficou totalmente destruída. Nesse município, Cariré, só tem 2 agências bancárias. No caso, não tem mais, porque há 2 meses uma agência do Banco do Brasil também foi explodida e na madrugada dessa noite a agência do Bradesco também foi explodida, e aí os moradores dessa cidade ficam sem banco por conta desses 2 ataques em 2 meses, Vitor Brown. Pois é, né? Esse é sempre talvez o pior reflexo dessas explosões de caixas bancários, de agências bancárias, de caixas eletrônicos. Isso acontece vira e mexe também aqui no interior de São Paulo, e os moradores da cidade acabam ficando meses sem a agência bancária, porque é algo difícil de ser reposto, né? Demanda muito dinheiro, demanda tempo, principalmente, para que o banco faça essa reposição, né? Enquanto isso, os moradores que vivem naquela cidade que foi alvo dos bandidos ficam sem o caixa eletrônico, um transtorno danado, tem que se deslocar muitas vezes às cidades vizinhas, às cidades maiores, além, é claro, do furto, né? Do roubo, do prejuízo que fica para o banco ou para a agência. Mais uma vez, Thiago, obrigado para você, bom dia, até mais. Mais, Vitor. O general Hamilton Mourão diz que as denúncias contra o ministro do Turismo são graves. Vamos voltar a Brasília, informação com a Luciana Verdolim. Olha, aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele afirmou que se ficar comprovada mesmo a veracidade das denúncias contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o caso é muito grave. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro, que foi presidente do PSL em Minas Gerais, teria montado um esquema de candidaturas laranjas para direcionar verba pública para empresas de assessores, parentes ou sócios do hoje ministro do Turismo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele lembrou que o próprio presidente Jair Bolsonaro já avisou que é intolerante com relação a desvios. O tempo de ministros da Justiça que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado. Tá? Não cabe ao ministro da Justiça
fazer esse papel de defesa, situações apontadas em relação a membros do governo. O que cabe ao ministro da Justiça, sim, é assegurar que, havendo informações consistentes, que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes. O porta-voz da presidência, Rego Barros, no entanto, que acompanha o presidente em São Paulo, disse que Jair Bolsonaro não conversou com o ministro do Turismo sobre as denúncias. Não, ele não comentou e não comentaria, porque esse é um assunto que deve estar restrito ao próprio ministro e as respostas a esse tema a ele devem ser direcionadas. O ministro do Turismo nega as acusações. Pelo Twitter, ele afirmou que as denúncias são vazias, que os fatos foram deturpados. Segundo ele, a distribuição do fundo partidário do PSL cumpriu rigorosamente o que determina a lei e que todas as contratações de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. De Brasília, Luciana Verdolim. São 11h24 agora e ainda em Brasília, senadores criticam o tweet em que Renan Calheiros ataca jornalista. Informação agora com o Levi Guimarães. O senador Renan Calheiros, do MDB, derrotado na eleição para a presidência do Senado, não veio à sessão que inaugurou os trabalhos legislativos no Congresso e deve passar a semana em Alagoas. Mas não deixou de ser assunto entre os parlamentares antes e depois da sessão solene. Desafeto pessoal do MDBista desde quando era deputado, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a criticar o cacique. Onyx atuou ativamente na vitória de Davi Alcolumbre à presidência da casa. Ele disse que foi uma vitória do Brasil e atrelou Renan Calheiros ao PT. Apesar da virulência e da violência de quem via ruir dois projetos. Um que há 24 anos dominava o Senado e o Congresso Nacional, e outro de transformar, através da vitória do principal oponente de Davi Alcolumbre, o Senado Federal na cidadela de resistência do PT, aliado ao adversário que Davi Alcolumbre venceu, ao Golias que o Davi derrubou. Colegas de Renan criticaram o tweet dele na noite de domingo, em que ataca a jornalista Dora Kramer, da revista Veja, além de citar o falecido senador Rames Tebet, pai da senadora Simone Tebet, que foi adversária dele dentro do MDB. Simone, que vem pregando mudanças dentro do partido, evitou comentar o episódio. O suficiente. Achava que conhecia um pouco. Hoje conheço que desconheço o homem, não só o político Renan Calheiros. Então essa pergunta vocês fazem para ele. A senadora Elisiane Gama, do PPS, cobrou providências por parte do Senado. É uma atitude que não pode ser admitida por quem quer que seja, sobretudo por um representante público, né? Chegar a esse nível de palavra, não tem na verdade nem definição. Eu pessoalmente fiquei muito chocada, indignada, revoltada, e se for verdade, eu acho que nós precisamos ter um entendimento diferenciado como mulheres do Senado, e não só apenas do Senado, mas da Câmara, em relação a uma resposta e uma posição por parte do senador Renan Calheiros. Os senadores se dividem sobre qual seria a melhor forma de tratar o caso. Para alguns, ele tem que ser levado ao Conselho de Ética. Já para outros, é caso de polícia. De Brasília, Levi Guimarães. Deputados do PSL querem monopolizar CPIs para blindar o governo de Jair Bolsonaro. A estratégia é fazer uma série de propostas e evitar que a oposição use essa ferramenta em inquéritos que possam prejudicar o Planalto. Entre os alvos dos pedidos protocolados pelo PSL estão o Mais Médicos, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e até a Comissão Nacional da Verdade. Os deputados também recolheram assinaturas para iniciar CPIs sobre a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, e os gastos federais com publicidade entre 2000 e 2015. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina desobriga a concessionária de energia elétrica de efetuar ligação em moradia edificada em área de preservação ambiental. O dono da casa, depois de ter negado o pedido de ligação em nível administrativo, recorreu e obteve ganho de causa em primeira instância. A concessionária recorreu, alegando que, se fizesse o fornecimento, poderia ser multada por órgãos federais. Consta dos autos que o dono do imóvel foi informado da construção irregular pela prefeitura.
Quase 950 mil candidatos se inscreveram para a edição de 2019 do ProUni. As inscrições terminaram no domingo e a primeira chamada será divulgada amanhã. Nessa edição foram quase 244 mil vagas, o maior número desde o início do programa em 2005. Segundo o ministro da Educação, o sistema recebeu 1.820.000 inscrições, já que cada candidato pôde escolher até 2 opções de curso. Rápido intervalo, não saia daí. Na sequência, mais informações para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Entenda. Jovem Pan Esportes. Tem espaço para muitos torcedores nos estádios brasileiros. Os clubes, claro, deveriam atuar para aproveitar o que esse tipo de receita pode oferecer. O Flamengo, por exemplo, a maior torcida do Brasil, tem ocupação média de 53% em seus jogos. O Palmeiras, 73%. O Corinthians, 67%. O São Paulo, 44%. Enfim, todos os clubes das séries A, B e C têm espaço para receber mais torcedores. E essa é uma missão dos presidentes dos clubes, dos dirigentes das federações e da CBF, óbvio. Avaliar preços, fazer promoções, levar mais torcedores em jogos que não são considerados clássicos. Essa é uma missão importante. Hoje, o público médio do Campeonato Brasileiro gira em torno de 18 mil torcedores. Copa Sul-Americana, público médio, 20 mil torcedores. Copa do Brasil, 10 mil torcedores a média. Libertadores da América, 30 mil torcedores de média. Gestão profissional pode levar mais público aos estádios. Entendeu? Entenda. Jovem Pan Esportes. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São 3 edições diárias com vídeos de até 3 minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da PAN e também o site jp.com.br. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11h31, estamos de volta. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas, aqui no canal Jovem Pan News. Na sequência do Jornal da Manhã, a gente continua trazendo para você as principais informações do dia. Também em rede com a rede Jovem Pan News e a partir de agora, também aqui para o AM 620 em São Paulo. Seja muito bem-vindo. E para você que está chegando agora, um resumo para você, as 10 principais notícias dessa manhã de terça-feira, o nosso Top 10. Reforma da Previdência. Ministro da Economia Paulo Guedes se reúne com presidentes da Câmara e do Senado para discutir projeto. Tragédia em Brumadinho. Laudo aponta problemas no sistema de drenagem na barragem da Vale. Prefeitura de São Paulo. 8 pontes e viadutos precisam de perícia completa para avaliar risco de colapso.
batida de trens. Laudo do metrô aponta falha humana em acidente que ocorreu na linha 15 há cerca de uma semana. Temporal. Chuvas causam alagamentos e deixam Rio de Janeiro em estado de alerta. Concessões. São Paulo abre hoje envelopes da maior licitação de transporte público do país. Estados Unidos. Após shutdown, Donald Trump fará hoje discurso tradicional no Congresso americano. França. Incêndio em prédio deixa mortos e dezenas de feridos em Paris. Peru. Operários são resgatados após 3 dias presos em mina de carvão. Emirados Árabes. Papa Francisco celebra missa em Abu Dhabi diante de milhares de fiéis. Agora 11h33 e os servidores municipais de São Paulo mantêm a greve contra a reforma da Previdência. Mais detalhes com a Natasha Mazaro. Os servidores públicos municipais decidiram estender a greve contra a reforma da Previdência de São Paulo até a próxima quinta-feira. A volta às aulas teve início em meio a uma paralisação de profissionais da educação contrários às mudanças. Entre elas, o aumento da contribuição de 11% para 14% e a criação de um novo sistema previdenciário por capitalização para os servidores que ingressarem no funcionalismo, chamado de Sampaprev. A reforma da Previdência dos servidores municipais foi aprovada no dia 26 de dezembro pelo prefeito Bruno Covas. O presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo e vereador Cláudio Fonseca afirma que a greve que começou nesta segunda-feira vai crescer. Ele acredita que até a próxima quinta-feira, quando está marcada uma nova assembleia e manifestação dos servidores, o prefeito Bruno Covas irá reconsiderar a medida. Eu acho que é tempo suficiente para o governo, para o prefeito Bruno Covas refletir e apresentar de fato uma alternativa, porque ninguém quer paralisar a cidade. Além dos professores, médicos e outros profissionais de saúde, trabalhadores de autarquias e outras entidades estavam representados na Assembleia. O diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo, José Erivalder Guimarães, explica que mesmo em greve, os atendimentos de urgência e emergência não irão parar. A única paralisação que ocorre é naquelas situações eletivas, ou seja, marcação de consulta, marcação de exame, coisas muito simples. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a greve dos servidores municipais, deflagrada nesta segunda-feira, concentrou-se basicamente na área da educação. Apenas 22% das unidades de ensino não receberam seus alunos. Em outras áreas da administração, ocorreram paralisações pontuais que não chegaram a 5% das unidades e serviços. E que os hospitais municipais e o SAMU não tiveram qualquer interrupção de funcionamento. Agora 11h36 e mais cedo a bancada do Jornal da Manhã entrevistou o procurador da República, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Ele falou sobre o pacote de medidas anticrime apresentado ontem pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Procurador, uma das propostas falando sobre a criminalização do Caixa 2. E são algumas medidas que já tramitaram no Congresso, mas os parlamentares foram empurrando e conseguiram afogar aquela proposta das 10 medidas de combate à corrupção. O que faz o senhor acreditar que o clima agora pode ser diferente e esse projeto ser aprovado? Olha, a gente teve várias coisas que nos surpreenderam ao longo dos últimos meses e todas são reflexos de um engajamento da sociedade na atividade política a título de cidadania, não necessariamente político-partidário. E é muito saudável quando a sociedade se envolve. Desde as manifestações de junho de 2013, a gente tem uma cobrança por uma resposta maior contra a corrupção. Nós, nas últimas eleições, tínhamos uma perspectiva de uma renovação nenhuma no Congresso. Analistas falavam que seria a menor renovação da história. E quando os resultados começaram a ser exibidos em relação à eleição para o Congresso Nacional, o que nós vimos foram os números de caciques partidários da velha política derretendo na nossa frente. Agora mesmo, no último final de semana, nós tivemos uma grande surpresa quando nós vimos no Senado Federal pessoas abrindo seus votos mesmo contra a decisão do Supremo, o que foi resultado de uma grande campanha da sociedade em favor do voto aberto. Nós vivemos um tempo de mudanças e mais engajamento da sociedade, na coisa pública, e isso é algo positivo e que pode nos levar a, enfim, ter uma medida no Congresso Nacional de tratamento em relação à doença que foi diagnosticada desde há 5 anos atrás, no começo da Lava Jato.
Professor Vila. Procurador, bom dia, é Marco Antônio Vila. Colocar a questão para o senhor, que eu fiz uma leitura muito rápida, né, das propostas do ministro Sérgio Moro, mas algumas na questão política são muito importantes. A questão do Caixa 2. Que eu me lembro, eu acompanhei a ação penal 470 junto com Augusto Nunes, acompanhando o julgamento, foram dezenas de sessões, haja paciência, não aguentávamos tal. E eu lembro quando um advogado aqui de São Paulo, muito conceituado, disse que Caixa 2 era coisa normal, era coisa rotineira tal. Ele estava tentando defender a questão do Caixa 2. Eu me lembro que a ministra Carmen Lúcia, à época não estava na presidência dos trabalhos, deu uma resposta muito dura, que nunca disse assim, que nunca tinha visto um crime ser defendido em pleno plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da tipificação da Caixa 2, qual a importância que o senhor acha que tem para o Brasil? A Caixa 2 e corrupção não se confundem, mas o Caixa 2 é um grande estímulo à corrupção. Vou explicar. Hoje, se você tomasse um político para explicar por que ele se envolveu com crimes na Lava Jato, no Mensalão, o que ele diria? Ele diria o seguinte: veja, no Brasil, todo mundo arrecada dinheiro para sua campanha eleitoral, não só por vias oficiais, mas arrecada um monte de dinheiro por fora. E se eu não fizer isso, diria ele, se eu não fizer isso, eu vou perder competitividade, eu não vou ser eleito, porque reais, ou seja, dinheiro, número de reais, corresponde a número de votos, segundo alguns estudos feitos sobre campanhas para deputados federais. Então, essa pessoa diria, olha, eu vou estar fora do mercado se eu não arrecadar por fora. Agora, qual que é o problema? O maior problema, fora que o Caixa 2 é legal e já é muito grave em si só, o maior problema é que isso incentiva políticos a colocarem pessoas em posições chaves, em cargos públicos chaves, para que essas pessoas, exercendo o seu poder público, arrecadem propinas. Essas pessoas vão pressionar empresas, favorecer empresas em licitações, vender licenças públicas e assim por diante, para arrecadar propina. E aí parte dessa propina vai para o bolso deles e parte vai para financiar caras campanhas eleitorais, gerando aí um círculo vicioso de corrupção. Porque propina gera reeleição e reeleição daquelas pessoas corruptas gera mais propina. Esse é um grande problema e eu acho que o ex-juiz federal Sérgio Moro teve muito certo de inserir essa medida como medida central para nesse contexto de renovação política e de busca da sociedade por mudança de práticas políticas. Augusto Nunes. Deltan, bom dia, é um prazer falar com você. Bem alegria. Deltan, eu sei que o importante é o conjunto das propostas. Agora, examinadas isoladamente, qual é a medida mais importante? Augusto, olha só, super difícil sua pergunta, porque o nosso sistema de justiça criminal tem suas engrenagens ajustadas para não funcionar contra poderosos. E não é uma peça, não é uma parte da engrenagem, são várias partes dessa engrenagem. Então veja que, por exemplo, esse pacote, ele trata do problema da prescrição. A prescrição é uma das maiores portas à impunidade para colarinhos brancos na história do Brasil. Ele também trata de outro problema, que são as investigações quando batem em alguém que tem foro privilegiado. Como que funciona hoje? Eu estou lá fazendo uma série de investigações, faço uma interceptação telefônica, alguém fala com o senador, com o deputado e pronto. Tudo sai da minha mão, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal para recomeçar, sabe quando? Se recomeçar, acabando completamente com a investigação. Esse pacote propõe que quando a gente bate numa pessoa com foro privilegiado, só as informações referentes àquela pessoa vão para cima e eu posso continuar com a minha investigação. Outro exemplo, esse pacote ele trata da execução provisória da pena. É outra janela de impunidade. Se a gente esperar as 4 instâncias, os infinitos recursos, intermináveis recursos, para colocar alguém na cadeia, colarinhos brancos jamais vão para a cadeia no Brasil. Esses são só 3 exemplos de como as engrenagens estão ajustadas para não funcionar, e se você quer tratar esse problema, não adianta você tratar uma das peças, você tem que tratar como um sistema, o que esse pacote busca fazer positivamente. O procurador Deltan Dallagnol foi questionado também sobre a efetividade desse pacote quanto à questão de agilizar processos que muitas vezes se arrastam por anos. Vamos ouvir o que ele disse. Eu queria saber em que medida que esse pacote pode agilizar os processos todos. O senhor falava dessa questão de ir para foro privilegiado, mas não é só isso. A gente vê medidas protelatórias e várias possibilidades de recurso que fazem com que esses processos se arrastem por anos e anos e anos. E a gente tem vários casos no Congresso agora, mesmo com renovação, ainda sendo investigados. A gente tem problemas nas assembleias regionais dos estados, problemas na Alerj, essa prática de Caixa 2 e outros crimes também que envolvem corrupção, desvio de recursos, e a gente não vê uma solução, mesmo com todo o trabalho executado pela Lava Jato. Esse projeto pode, em alguma medida, reduzir essa margem de recursos?
Denise, ajuda sim. Veja que, em primeiro lugar, esse pacote foi um pacote de medidas pontuais. O ex-juiz Sérgio Moro buscou fazer mudanças menores possíveis com o maior impacto possível. Se a gente quer uma coisa mais completa nessa direção que você falou, a gente precisa ir para aquele pacote chamado Novas Medidas contra a Corrupção, oferecido pela Transparência Internacional em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Mas esse pacote, indo no essencial, indo em pontos fulcrais, indo em nós do sistema, ele ataca sim esse problema. Ele trata, por exemplo, dos embargos infringentes. O que é isso? Quando uma pessoa é julgada num tribunal, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga os casos da Lava Jato, o julgamento sai, os réus podem entrar com embargos de declaração, não só uma vez, mais uma vez, mas depois disso, se houve discordância entre os juízes, e sempre existe, por exemplo, discordância em relação ao tamanho da pena, porque cada cabeça é uma sentença, como diz o velho ditado, o que acontece é que o réu ainda pode oferecer um novo recurso, que se chama de embargos infringentes, que vai para uma maior tribunal. Depois dessa decisão, o réu ainda pode entrar com outros embargos de declaração e assim por diante. Esse projeto, ele fala que embargos de declaração não vão acontecer quando houver discordâncias menores, por exemplo, sobre o tamanho da pena, mas só quando houver discordância sobre a absolvição ou condenação, um ponto mais relevante. Esse é um dos exemplos em que esse projeto também ajuda nessa direção. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Lembrar as 10 medidas e toda a luta da participação da sociedade civil naquele momento, né? O senhor comparando as 10 medidas com o que foi apresentado agora, o que falta? O que, na opinião do senhor, que era uma questão importante que acabou não sendo incorporada no projeto do ministro Sérgio Moro? Bom, quando eu olho esse problema da impunidade no Brasil, eu vejo o problema da prescrição como problema central, eu vejo o problema da execução provisória da pena como problema central, esses dois temas estão no projeto, mas eu vejo um terceiro tema que é um problema central, que são as nulidades, o modo como funcionam as nulidades no Brasil. As 10 medidas entraram nisso, isso é um espinheiro, vários advogados, criminalistas reagiram dizendo que a gente estava buscando legalizar a prova ilícita, não é verdade, mas isso acabou estigmatizando o discurso e eu entendo a opção por deixar isso de fora, porque o objetivo do ex-juiz federal Sérgio Moro, do nosso novo ministro da Justiça, é fazer com que esse pacote tramite do modo mais sério possível e seja aprovado o quanto antes, para a gente ter solução de nós essenciais do sistema. Agora, esse projeto ele resgata vários pontos importantes das 10 medidas contra a corrupção. Ele endurece, por exemplo, o tratamento penal da corrupção e do peculato ao determinar o começo da pena em regime fechado. A opção das 10 medidas foi aumentar a pena, esse aqui dá uma outra resposta de um outro tipo, mas na mesma direção. Ele também estabelece o confisco alargado, é um modo de recuperar o dinheiro desviado muito efetivo que estava nas 10 medidas. Esse projeto muda regras de prescrição, como as 10 medidas. Esse projeto permite o acordo nas ações cíveis do Ministério Público com o réu para conseguir expandir as investigações, o que as 10 medidas faziam. Ele ainda estabelece o Caixa 2 eleitoral de modo mais robusto, como as 10 medidas faziam. Ou seja, o diagnóstico do sistema é o mesmo, a gente parte do mesmo diagnóstico e, por isso, várias das propostas, tanto nas 10 medidas, como depois as novas medidas contra a corrupção, como agora no pacote anticrime, acabam coincidindo, mas não é tudo. De todo modo, minha avaliação geral desse pacote é extremamente positiva. Eu sou, assim, entusiasta de propostas para reformar um sistema falido que não funciona, a gente precisa de mudanças. Procurador, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, é até uma pergunta, eu queria saber o que o senhor sente quando alguma coisa como essa acontece, nada mais é do que mais um ataque à Lava Jato. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que está foragido na Espanha, ele é citado inúmeras vezes por delatores, enfim, ele tem atacado muito o senhor nas redes sociais, e não só o senhor, mas outros procuradores da República. De que forma o senhor recebe isso? A gente recebe com naturalidade, a gente não polemiza com o réu. Os réus, eles vão naturalmente buscar reagir, se defender, atacar. Alguns são mais agressivos, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha era extremamente agressivo em relação ao então procurador-geral Rodrigo Janot. Outros alegam ser vítimas da história, muitos alegam ser vítimas da história, e assim por diante. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer o nosso trabalho de modo técnico, imparcial, mostrar as evidências, provas, prestar contas para a sociedade, trazer as provas a público de modo muito transparente, como a gente tem feito por meio do processo eletrônico, da publicidade nos processos e assim por diante. A gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho. Aliás, embora muitas pessoas às vezes tenham a percepção de que o trabalho da Lava Jato está diminuindo, não está.
no ano de 2018, a gente teve o maior número de acusados da história da Lava Jato, o maior volume de dinheiro devolvido da Lava Jato, e só agora no comecinho de 2019 a gente já teve 2 fases da Lava Jato, 3 denúncias, a gente chegou à fase 59, a gente teve a prisão do ex-governador, a devolução de 2,5 bilhões de reais para os cofres públicos para serem usados em benefício da sociedade. E em dezembro último a gente teve também 3 acusações criminais grandes, teve uma ação de improbidade, ou seja, a gente continua a pleno vapor e vai continuar prestando o serviço para a sociedade que a gente vem prestando nos últimos anos. O senhor é candidato a Procurador-Geral da República? Eu não sou, não. Eu não tenho isso nos meus planos, não é um sonho meu, não é um objetivo profissional meu. Eu acredito que ainda tenho muito a contribuir nesse caso. Eu só consideraria essa possibilidade, submetendo meu nome à classe, se fosse o caso, se eu não visse a perspectiva de alguém chegar ao cargo de Procurador-Geral da República que vá apoiar de modo consistente a Lava Jato e outras grandes investigações de corrupção. Eu vejo isso hoje. Eu vejo hoje pessoas com muita capacidade e com essa disposição de estar apoiando o trabalho anticorrupção, pessoas com perspectiva de se tornarem Procurador-Geral da República. Então eu não vejo um cenário em que a minha participação seja essencial, seja necessária nesse processo, e eu vejo que hoje eu tenho muito a contribuir na primeira instância. Ou seja, a minha resposta é não, mas eu consideraria se eu não visse a perspectiva de alguém que apoiasse investigações relevantes como a Lava Jato e outras grandes atuações contra a corrupção. Bom, essa entrevista com o procurador Deltan Dallagnol, outras entrevistas, reportagens, comentários que você vê todos os dias aqui, você encontra no nosso canal do YouTube, aqui no canal Jovem Pan News. 11h49 agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro trocou o promotor responsável pela investigação contra ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O caso envolvendo Fabrício Queiroz será apurado agora por Cláudio Calo, especializado em funcionários públicos. Antes, o inquérito sobre movimentações financeiras atípicas estava nas mãos do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, mas foi enviado para a Central de Inquéritos do Ministério Público do Rio, chefiado por Marcelo Muniz, que então o distribuiu para Cláudio Calo. Desde o ano 2000, vem sendo registrada uma queda na venda do pão francês nas padarias, negócio que passou a ser absorvido por supermercados. No ano passado, a queda foi de 4,6% na conta da Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria. A padaria no formato antigo, que só vendia pão, leite, frios e café, tende a se atualizar para não morrer, aconselha um diretor da Associação Paulista de Padarias. A saída tem sido a diversificação e até a sofisticação dos produtos oferecidos. O ministro do Meio Ambiente bloqueia ONGs ambientais da conta dele no Twitter. Os perfis do Observatório do Clima e de um coordenador do Greenpeace, Nilo Dávila, foram bloqueados por Ricardo Salles. O ministro, que usa a conta para divulgar atuações da pasta, justificou que a turma estava tumultuando ao invés de debater. O Observatório do Clima rebateu que o ministro teria ficado incomodado com as checagens que a ONG fez a respeito de declarações dele. A gente volta a falar sobre a repercussão do pacote de medidas do ministro Sérgio Moro. Agora o comentário de Vera Magalhães. Ô Vera, ontem as propostas de enfrentamento legislativo dos 2 principais pilares do governo de Jair Bolsonaro, a economia e a segurança, vieram a público. O que esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência tem em comum, hein, Vera Magalhães? Pois é, Tiago, foi como se passado um mês do governo Jair Bolsonaro ele tivesse tido uma segunda inauguração, né? Uma segunda inauguração oficial, porque as 2 principais propostas legislativas que o governo terá aí, né, ao longo desse semestre, foram conhecidas no mesmo dia. A do juiz Sérgio Moro oficialmente, do ministro Sérgio Moro, para enfrentamento dos crimes, e a reforma da Previdência por meio de uma minuta que vazou para o jornal Estado de São Paulo, mas que, de acordo com 3 fontes ouvidas com o jornal, é o texto que vai ser levado a Jair Bolsonaro para que ele chancele. Portanto, não é mais uma minuta inicial, uma minuta já final, que vai depender aí do crivo do presidente. O que elas têm em comum, você me pergunta? Tem em comum o fato de serem propostas ambiciosas para aquilo a que se propõe e de que vão enfrentar dificuldades no Congresso, como vocês diziam há pouco. Nenhuma e nem outra terão vida fácil de tramitação na Câmara e no Senado, e por razões diferentes. No caso da reforma da Previdência, deputados e senadores
trabalhadores podem até ser convencidos pelo governo de que é o único caminho a se fazer, mas enfrentarão muita resistência fora do Congresso, e resistência nas suas bases eleitorais. O professor Villa falou nas corporações, tem as corporações, tem os trabalhadores da iniciativa privada que também vão se insurgir contra regras mais duras para obterem os seus benefícios, e tem também a esquerda que vai fazer, como sempre, a guerra de narrativa, dizendo que o governo está suprimindo direitos dos trabalhadores, que está fazendo com que as pessoas trabalhem até morrer, etc, etc. Então, há que se ter uma estratégia muito definida de enfrentamento na área política para as duas medidas. Eu acho que o governo está montando essa estratégia nas duas propostas, mas ainda não a tem por inteiro, não tem montada. Previdência, por exemplo, vai ter uma larga campanha de veiculação em publicidade, de anúncios que explicam a medida. Daí porque o seu vazamento prematuro prejudica um pouco essa estratégia de blindagem que o governo vinha preparando. Queria que ela fosse conhecida ao todo primeiro, para depois chegar ao Congresso e para já chegar embalada por essa campanha publicitária que explique que o que se quer é melhorar os serviços públicos, combater privilégios e distorções e aí garantir que as pessoas tenham uma aposentadoria ao final do seu período de trabalho e não estejam ameaçadas, como já houve em outros países, de simplesmente não receber benefício nenhum. Agora, Vera, na reforma, a gente pode até chamar, os sarrafos foram colocados mais acima que os da proposta anterior do que foi Temer, feita né? Pelo presidente Michel Temer. Você acha que Jair Bolsonaro vai endossar uma proposta tão dura? Eu acho que há muita dúvida sobre isso, Tiago. Se você for olhar, o que se fez é algo que ele próprio Bolsonaro não vinha falando até aqui, igualar a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Ele falava em uma idade diferenciada para homens e mulheres e uma idade bem abaixo dos 65 anos unificados que foram estabelecidos nessa minuta que o Estadão divulgou. Então aí eu acho que já começa a haver ruído, tanto que o vice-presidente General Hamilton Mourão, ontem mesmo, já disse que Bolsonaro não endossa idade igual para homens e mulheres se aposentarem. Então, aí deve começar a controvérsia. Mas o ministro Paulo Guedes fez aquilo que doutrinariamente ele acredita e que as propostas mais modernas para a reforma da Previdência prescrevem, que se iguale o benefício, a idade para homens e mulheres, porque em caráter aí demográfico não tem muita diferença de quanto homens e mulheres vivem. E mesmo aquela alegação de que mulheres trabalham um turno a mais por trabalharem em casa, vai ficando um pouco mais desgastada ao longo do tempo quando essas tarefas começam a ser também elas divididas. E, enfim, como em termos de impacto demográfico não tem muita diferença, para o sistema previdenciário reconhecer uma diferença de 5 anos até para aposentadoria entre homens e mulheres teria um impacto fiscal negativo no final. Então, o Paulo Guedes optou por tentar aquela tática do não você já tem, o não ele já tem. Vai que cola, ele está tentando emplacar uma idade mínima igual. Da mesma maneira, ele reduziu muito o tempo de transição, é uma transição de 5 anos do regime atual, incluiu a capitalização no projeto, uma capitalização aí bastante ambiciosa também, com contas individuais, uma proibição de que os estados e os municípios aportem recursos quando os fundos forem deficitários, e tem também uma estratégia para que não se precise fazer uma reforma constitucional de tempos em tempos, estabelecendo um gatilho de 4 anos para que você reveja essa questão da idade mínima. Então, se estiver começando a haver outro desequilíbrio, o governo pode fazer por projeto de lei a nova idade mínima e não por nova reforma. Então, como eu disse, é muito ambiciosa, bem mais do que se imaginava e muito mais do que a reforma do Temer. Tanto que se fala num ganho de 1,3 trilhão em 10 anos, com esta proposta que está aí, quando a do Temer já estava estimada em algo como 600 até 500 bilhões. Exato, Vera, rapidinho, só para a gente fechar, a proposta de Sérgio Moro vai encontrar um Congresso hostil, como você falou. Qual que será o trunfo do ministro para emplacar essas medidas, hein?
Pois é, ele conta com um sinal trocado em relação à proposta da reforma da Previdência quando você fala nas ruas, né, Tiago? A proposta do Moro tem uma acolhida bem maior na sociedade, então vai haver uma pressão de fora para dentro, como essa que a gente observou na eleição da presidência do Senado. Então o Sérgio Moro conta com o vento a favor da rua para fazer a sua proposta, encontrar ali um antidigestivo para deputados e senadores. Vão tomar ali o seu antiácido e enfrentar a proposta. Se a pressão das ruas for na mesma proporção que foi no caso do Renan Calheiros, eles vão sentir o calor para aprovar. Uma proposta que é contra, muitas vezes, os próprios deputados e senadores. Endurece penas, estabelece a prisão após condenação em segunda instância já no Código Penal, tem aí uma série de restrições. O Caixa 2 passa a ser criminalizado, embora continue como crime eleitoral, algo que muitos criticaram, que poderia ter ido também para o Código Penal. Enfim, é uma legislação que tem muitos clientes ali dentro do próprio Congresso, mas da qual a rua vai ser totalmente favorável, diferentemente da reforma da Previdência. Então esse é o trunfo do ministro Sérgio Moro. Agora 11h58, termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas aqui no canal Jovem Pan News. Terminando o Jornal da Manhã, seguimos juntos trazendo as principais informações para você. Bom dia, até amanhã. Jovem Pan News.